Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado da novela Terra e Paixão, o Caio nem imagina, mas a Aline achará que quem mandou as sementes em segredo para ela foi o Daniel. O filho mais velho do Antônio La Selva trairá o pai, se arriscará para presentear a amada, mas ela nem pensará na possibilidade dele ter feito tudo isso. A professora ficará toda encantadinha pelo advogado. Esse rapaz me estendeu a mão. Eu me sinto emocionada. Dirá ela para Jussara. A confusão acontecerá depois que o Daniel procurar a viúva novamente. O advogado, que também está admirado com a coragem dela, oferecerá ajuda. Eu ainda vou provar que quero seu bem. Não são só palavras. Acredite, eu quero te ajudar. Quando receber a encomenda de sementes do Caio, que contará com a ajuda do tio Ademir, a Aline pressionará Mara a contar quem enviou. Como prometeu segredo ao bonitão, a dona da transportadora dará apenas uma pista. Foi o filho do doutor Antônio. Segredo, ok? Tô indo. A Aline, no entanto, nem imaginará que se trata do Caio. Ela lembrará da conversa que teve com o Daniel e achará imediatamente que o presente foi enviado pelo caçula do fazendeiro. Hoje, quando as sacas de semente chegaram, insisti em saber quem mandou, quem encomendou o transporte. A mulher da transportadora disse que foi o filho do doutor Antônio. Caio que não foi. Dirá a Aline pra mãe. Caio? Andou vendo ele e não me falou nada? Perguntará a mulher. Caio estava por perto quando corri com João na noite do incêndio. Foi ele que me ajudou a fugir. Mas depois, ele teve umas atitudes que não gostei. O Caio é unha e carne com o pai dele. Se foi um dos filhos, só pode ter sido Daniel. Completará a mocinha. A Jussara concordará e perguntará para a filha como ela se sente com a novidade. Eu tenho sofrido tanto que o fato de alguém ser generoso comigo é suficiente para me deixar toda mexida. Esse rapaz me estendeu a mão. Me sinto emocionada. Confessará ela. O Daniel decidiu visitar a Aline em sua fazenda para ver como ela estava e também para ajudá-la com alguns problemas que ela estava tendo com as terras. Quando ele chegar, notará que a terra da Aline está muito mais verde e viçosa do que as terras ao redor. Ele perguntará o que ela faz de diferente e ela explicará que usa técnicas mais naturais de cultivo, evitando o excesso de fertilizantes químicos e pesticidas que poluem o solo e a água. Curioso, o Daniel pedirá também para ver a fonte de água da fazenda e ficará impressionado com a diferença. A água que fluía pelo terreno da Aline era limpa e cristalina, enquanto a água das terras vizinhas do Antônio estará barrenta e suja. Será então que o Daniel perceberá que o real interesse do Antônio em comprar as terras da Aline é porque ele queria controlar a fonte de água natural. Ele sabia que a água limpa da Aline poderia ser usada para irrigar as terras vizinhas e melhorar drasticamente a sua produção, e ele estava disposto a pagar qualquer preço para adquirir esse recurso valioso. O Daniel sentirá uma onda de raiva e tristeza ao perceber que o Antônio está disposto a destruir a fazenda da Aline e até a poluir a água para alcançar seus próprios interesses egoístas. Ele prometerá a si mesmo que irá ajudar a Aline a proteger sua terra e sua água e impedir que o Antônio faça mal a ela e à natureza que a rodeia. O Antônio La Selva tem um motivo de extrema importância para desejar tanto as terras da Aline. A propriedade do fazendeiro enfrenta um esgotamento de recursos hídricos, enquanto a parte da professora conta com uma mina, sendo a única salvação para as plantações do vilão. Logo no início do folhetim, o produtor rural já deixou claro que fará tudo para conseguir de volta as terras que foram doadas por seu pai ao sogro da protagonista no passado. O marido da Irene até tentou tomar a propriedade à força e ordenou que seus capangas invadissem o local armados. A ação terminou com o falecimento trágico do Samuel, mas a Aline conseguirá escapar com o filho. Ela então decidirá seguir com o sonho do marido e virar uma produtora rural. Só que a professora terá de lidar com a insistência do Antônio em comprar a propriedade. O motivo do fazendeiro querer tanto as terras será revelado mais adiante na trama. O autor Valcir Carrasco começará a dar os primeiros indícios durante uma conversa da Aline com Daniel na beira do riacho. A água aqui é sempre tão limpa assim? Transparente? Questionará o advogado. Sempre. Tem uma mina grande lá em cima. Essa terra é abençoada. Tem água por todo lado. Explicará a mocinha da trama. Aqui na fazenda do meu pai, a água tá cheia de barro. Contará o irmão do Caio. Pode ser que a fonte vá secar, por isso que sai barrendo. Alertará o Jonatas, interrompendo a conversa dos dois e não gostando nada dessa proximidade, já que também está caidinho pela Aline. Além disso, o Juan, capataz do Antônio, encontrará a Aline conversando com o Jonatas próximo ao celeiro. Eles estarão conversando sobre os desafios da administração da fazenda, e o Juan
ouvirá Aline dizer que precisa pedir um empréstimo para manter suas operações funcionando. Curioso sobre o que está acontecendo, o Juan decidirá compartilhar a informação com o Antônio, proprietário das terras vizinhas. Ele sabe muito bem que o Antônio tem interesse em adquirir a fazenda da Aline e pensará que essa notícia possa ser usada para pressioná-la a vender. Quando o Juan contar ao Antônio sobre a conversa que acabara de ouvir, o ricaço perceberá uma oportunidade de explorar a situação. Ele sabe que a Aline é uma fazendeira competente e trabalhadora e que ela pode enfrentar dificuldades financeiras temporárias como qualquer outro empreendedor. No entanto, o Antônio verá isso como uma oportunidade para pressionar a Aline a vender suas terras por um preço muito baixo. Ele decidirá usar essa informação para intimidar a Aline e forçá-la a vender para ele, sabendo que ela pode estar vulnerável e precisando de dinheiro. O Juan assistirá em silêncio enquanto o Antônio planeja sua jogada. Ele até se sentirá um pouco desconfortável com a ideia de usar informações confidenciais para manipular a Aline. O Juan se perguntará se deveria contar para a Aline tudo o que tinha ouvido, mas sabia que isso poderia colocá-lo em risco de perder o emprego. Por fim, o Juan decidirá manter as informações em segredo e observar os desdobramentos da situação com cuidado. Por outro lado, o Luigi decidirá se hospedar na pousada do Andrade e da Lucinda. Ao chegar, ele será recebido calorosamente pelos anfitriões. "Bem-vindo à nossa pousada, Luigi. Ficamos felizes em recebê-lo aqui", dirá ele, tentando parecer o mais amigável quanto possível. "Sim, é um prazer tê-lo como nosso hóspede. Temos quartos confortáveis e um ambiente acolhedor", concluirá Lucinda. "Agradeço a hospitalidade de vocês. Estou ansioso para desfrutar da minha estadia aqui", responderá o golpista. Durante sua permanência, o Luigi perceberá que a parede que separa seu quarto do quarto do Andrade e da Lucinda é surpreendentemente fina, permitindo que ele escute partes de suas conversas. Além disso, a dona do bar acompanha a vida do maior produtor rural da região, Antônio Lacelva há anos, e sente um amor genuíno pelo filho mais velho, Caio, pois era ligado à sua falecida mãe, Ágata. O Caio sempre encontra na amiga alguém com quem pode verdadeiramente confiar. E em uma dessas conversas, ele estará falando da sua paixão pela Aline. A Cândida tentará aconselhar o rapaz. "Abre teu coração para essa moça. Fala dos teus sentimentos." Depois de muito relutar, o Caio prometerá seguir o que a amiga diz. Mas antes de dar fim à conversa, a dona do bar dirá que lamenta todo o desprezo que o jovem sofre do pai. "Ele acha que eu sou culpado pelo falecimento da minha mãe, porque ela partiu quando eu nasci", explicará o Caio. "Quanto ao amor, ele sonha com a sua mãe até hoje, mas também é muita injustiça. Como um bebê pode ser culpado pelo falecimento da mãe? Impossível", questionará Cândida. O Caio abrirá o seu coração e confessará que não é fácil ouvir todas as barbaridades da boca do Antônio. Dói só de ouvir essa acusação que me persegue a vida toda. Amo a minha mãe, mesmo tendo crescido sem a presença dela, mas eu também amo meu pai. Eu queria o amor dele, e ele nunca vai gostar de mim." A Cândida dirá que um dia ela não estará mais ali para proteger o Caio. Com medo do que possa acontecer no futuro, ela decidirá contar o que sabe. "Vou te contar um segredo da tua família. É uma coisa que você precisa saber." A Cândida pegará a mão do Caio e começará a abrir o jogo sobre o segredo que guarda por tantos anos. E ele ficará emocionado ouvindo cada palavra. É algo, inclusive, que pode incriminar o Antônio para sempre, o fazendo pagar por coisas do passado. Já o Daniel, após investigar a origem das sementes que a Aline recebeu, descobriu que o Ademir foi o responsável pela compra e envio do pacote. Ele sabia que essa informação poderia mudar a dinâmica entre o Antônio, a Aline e sua fazenda. Assim, o Daniel decidirá enfrentar o Antônio com essa revelação. Ele marcará um encontro com o pai em seu escritório na fazenda, sabendo que a conversa seria importante e possivelmente conflituosa. Ao entrar na sala, o Daniel verá o Antônio examinando alguns documentos em sua mesa. Ele parecerá tenso e concentrado. O Daniel se aproximará e baterá levemente na porta para chamar sua atenção. "Pai, precisamos conversar." O Antônio vai erguer o olhar e, ao ver o Daniel, franzirá o senho. "O que você quer agora, Daniel? Eu tô ocupado." O Daniel vai respirar fundo e decidirá ir direto ao ponto. "Descobri algo interessante sobre as sementes que a Aline recebeu. Não foi o Caio quem as enviou, como você suspeitava. Foi o Ademir." O Antônio arregalará os olhos, surpreso com a informação. Ele se levantará abruptamente e caminhará em direção ao Daniel. "Como você tem acesso a essas informações? Por que o Ademir estaria envolvido nisso?" O Daniel vai manter sua postura firme,
consciente da impor palavras. Fiz algumas investigações e descobri que o Ademir comprou as sementes e enviou para a Aline. Parece que ele acredita no potencial dela como fazendeira e quer ajudar. O Antônio ficará pensativo por um momento, absorvendo a informação. Ele estará disposto a ensinar uma lição para o Ademir, que contrariou suas intenções. Ah, mas ele vai me pagar. E vai se arrepender por ter me afrontado. O Ademir definitivamente não sabe com quem está mexendo. Na mesma hora, o Daniel se arrependerá de ter exposto o homem, temendo que seu pai vai aprontar. Por outro lado, a Aline estará preocupada com sua situação financeira. Ela precisa de dinheiro para investir na sua plantação e tinha acabado de descobrir que o banco poderia conceder um empréstimo para ela. No entanto, a única forma de garantir o empréstimo seria de fato dando suas terras como garantia. A Aline sentirá um aperto no coração ao pensar em perder as terras, mas ela não verá outra opção. Ela sabia que precisava fazer esse empréstimo para que sua plantação pudesse crescer e ela pudesse ter mais lucro. Mas o que a Aline nem imagina é que o Antônio está por trás da negociata, determinado a fazer a mocinha perder suas terras. Eu aceito as condições do empréstimo, Sr. Franco. Eu darei as minhas terras como garantia. O Franco assentirá, parecendo satisfeito com a decisão da Aline. Ótimo, senhorita Aline. Eu farei as devidas anotações e assim que as formalidades forem resolvidas, o dinheiro estará em sua conta. A Aline vai suspirar, sentindo um peso sair dos seus ombros. Ela estará aliviada por ter conseguido o empréstimo, mas ainda estará preocupada com o que pode acontecer se não pagar o empréstimo. Você não precisa se preocupar. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-la a pagar o empréstimo. Estamos aqui para ajudar. Mas tudo isso será apenas uma orientação do magnata La Selva. Mais tarde, a Lucinda acabará observando o Andrade e a Anneli conversando na sala enquanto prepara o jantar. Ela notará que o Andrade está sendo irônico com a cunhada e a tratando de forma diferente do habitual. A Lucinda logo vai ficar desconfiada e preocupada com a situação. Anneli, minha querida cunhada, como vai essa vida dupla que você leva? Deixando a mulher em maus lençóis. Do que você está falando, Andrade? Não estou entendendo nada. Eu, hein? Ele se aproveitará da reatividade da cunhada para provocá-la ainda mais. Oh, não se faça de desentendida. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E em breve muito mais gente vai saber. A Lucinda imediatamente vai parar de mexer a panela e prestará atenção na conversa. Andrade, eu não sei do que você está falando. Por favor, para com isso. Dirá a Anneli, temendo que sua irmã descubra tudo. Você sabe muito bem que eu descobri o seu segredo. E agora, o que vai fazer para que eu não conte para sua irmã? A Lucinda ficará perplexa com as palavras do Andrade. Ela se perguntará o que ele estaria chantageando a Anneli para que ela ficasse tão desconfortável. Andrade, por favor, não faz isso. Eu prometo que eu não vou fazer de novo. Satisfeito e percebendo o medo estampado no rosto da cunhada, ele apenas encerrará. Vamos ver se você realmente cumpre essa promessa. Mesmo da cozinha, a Lucinda não gostará nada da forma como o Andrade estará tratando sua irmã. Ela sabia que a Anneli tinha segredos, mas achava que o Andrade não deveria estar ameaçando a cunhada daquela maneira. A Lucinda, então, decidirá confrontar o marido. Andrade, o que está acontecendo aqui? Ele vai se virar para Lucinda, parecendo surpreso que ela estivesse escutando toda a conversa. Ah, Lucinda? Você tá aí? Não se preocupa, é só uma conversa entre eu e a Anneli. Já resolvemos. Coisa boba de trabalho. Já passei por uma experiência profissional que não deu certo e eu tô tentando alertá-la. Irritada, a Lucinda rebaterá. Parece que é mais do que isso. O que é que tá acontecendo? O Andrade vai desconversar de absolutamente todas as maneiras e, no fim das contas, a sós com a esposa, cairá na bebedeira e vai acabar lhe agredindo, novamente. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Terra e Paixão? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza?